Nossa história começa pouco antes do presente no mundo de Arrow, no magnífico castelo real. Dentro do grande salão do trono, um oficial anuncia a chegada de Aisen Mark Alve. Um duque poderoso observa a cena, seu rosto severo reconhecendo a figura que se aproxima. Ele debocha dos rumores de que Alvail guarda rancor por ter sido exilado para a antiga capital. Cínico, se pergunta se esse ressentimento é mesmo a causa do suposto plano de traição. Agora diante do trono, Alvar insiste que nunca guardou rancor nem cogitou se rebelar. Com um olhar intenso, desafia o rei a colocá-lo sob vigilância caso ainda desconfie dele. O rei tranquiliza Aisen, dizendo que nunca duvidou de sua lealdade e que é grato a ele. Al não acredita, lamentando que o rei já deve ter recebido um relatório secreto. Ele lança um olhar duro à corte, amaldiçoando mentalmente os nobres irresponsáveis por espalharem boatos maliciosos. Reflete com tristeza sobre o laço com seu irmão gêmeo, que antes achava inquebrável. Olhando para o trono distante, percebe o quão afastados ele e o irmão estão agora. Um som agudo marca o fim da audiência tensa. Alval diz ao seu cavaleiro Adaman que estão voltando para o domínio. A comitiva do Marquês inicia longa viagem de volta. Uma carruagem robusta, escoltada por soldados armados, segue pela estrada rural. Lá dentro, Mark Alvail e seu cavaleiro Adaman permanecem em silêncio reflexivo. Alvail suspira cansado, questionando até quando conseguirá suportar o título de grão-duque. Surge a lembrança de sua juventude, quando desejava se aposentar e sonhava que o irmão o perdoaria. A voz de Adaman quebra o silêncio, chamando seu senhor com preocupação. Alvail se vira para o cavaleiro, perguntando o que houve. Adaman olha aflito, repetindo o título de seu senhor. Pergunta se há algo errado, mas Alve despista dizendo ser só o cansaço normal da capital. Alveaio aperta o estômago reclamando de fome e devolve a pergunta ao cavaleiro. Do lado de fora, um soldado chama perguntando o que aconteceu. Adaman abre a porta e encontra um batedor ajoelhado se desculpando educadamente. O batedor relata com urgência ter encontrado uma construção suspeita que não existia na última viagem. Alvail e Adaman se inclinam curiosos com o estranho relato. Adaman pede uma descrição mais concreta do estilo incomum do prédio. O batedor hesita nas palavras, insistindo que eles precisam ver por conta própria. Al acaricia o bigode, pensativo diante desse enigma inexplicável. Ele confirma com Adaman que já se passaram cerca de 2 meses desde a partida. Reflete sobre a impossibilidade de erguer um prédio tão rápido. Descarta a hipótese de ser uma fazenda ou esconderijo de bandidos em uma área tão visível e controlada. Zomba da ideia de alguém construir uma fazenda ali sem sua permissão. Adaman concorda, lembrando que a região é perigosa demais para uma cabana frágil. Irritado, mas intrigado, Al decide que esse mistério estranho merece ser investigado. Declara sua intenção de ver o local, ignorando o protesto imediato de Adaman sobre o perigo. Brinca com a cautela do cavaleiro, dizendo que só vão observar de longe. Alvail pergunta o que Adaman faria se ele fosse sozinho. Dá uma ordem direta. Se surgir perigo, Adaman deve fugir imediatamente. A expressão de Alvu endurece com resolução enquanto se prepara para avançar. Com um firme "vamos", ele lidera seu cavaleiro fiel rumo ao desconhecido. O vasto céu nublado preenche a cena, criando suspense. O rosto de Alvu mostra choque absoluto. Diante deles, numa clareira, está uma loja moderna japonesa, totalmente alienígena ao mundo deles. Adaman encara incrédulo. Sem conseguir processar a visão impossível, Al chama a atenção do cavaleiro para as características inacreditáveis do prédio. Ele admira a porta, uma única lâmina impecável de vidro de qualidade divina. Aponta para um modelo hiperrealista de um prato de macarrão exposto na vitrine. Seu olhar se fixa na grande placa escrita em uma caligrafia misteriosa e bela. Ele ouve uma música estranha e se pergunta se é uma gravação mágica de outra terra. Comenta como tudo aquilo é bizarro, e Adaman só consegue concordar. Alvail chama Ada novamente, agora focado em outra coisa. O cauteloso cavaleiro alerta seu senhor a não entrar naquele prédio misterioso. Al insiste que precisam investigar a situação primeiro. De repente, ele nota movimento e exclama que há uma pessoa lá dentro. Observam as roupas peculiares do homem, e Adaman nota que ele está desarmado. O homem ergue uma tigela de macarrão à boca. Enquanto sorve a refeição, Alveaio e Adaman observam do lado de fora, totalmente hipnotizados. Eles ficam mesmerizados ao perceber que o homem está comendo o mesmo prato exibido na vitrine. A cena foca no modelo do prato, confirmando ser o kaka-soba. Os 2 homens poderosos permanecem paralisados, cativados por aquela cena simples e banal. O dono da loja termina sua refeição, bebendo o resto do caldo da tigela. Alvail e Ada estão completamente encantados. Recuando,
Alve pergunta se o homem parece perigoso. A dama acha que não, à primeira vista. Comenta que ele tem o ar desalinhado de um plebeu. Alval aponta com firmeza para a loja misteriosa. Anuncia seu plano de entrar e perguntar ao homem sobre a situação. Adaman tenta protestar, ainda desconfiado dos perigos. Alvail revela seu verdadeiro motivo. Ele quer provar a comida e assume que Adaman também. Adaman insiste em verificar o veneno primeiro, e Alval lhe diz para ele mesmo investigar. Decidido, Al se vira e caminha em direção à entrada. Estende a mão, prestes a tocar a porta de vidro. De repente, um batedor corre em pânico enquanto Adaman grita um aviso. O batedor segura um orbe brilhante, identificado como o dom de detecção de crises. Um diagrama explica sua função: vermelho para perigo, azul para segurança. Um ser divino esclarece que dons são poderes concedidos à humanidade para lutar contra demônios. Alvail fecha os olhos, avaliando com calma o alerta do batedor. Ergue seu próprio orbe, que brilha com uma luz azul constante e tranquilizadora. Ele diz calmamente a Adaman que está tudo bem, aliviando o batedor. Segurando o orbe azul, Alve declara com certeza que a loja é segura. Adaman repreende o senhor pelo susto, mas Alvail apenas ignora. O duque segue em frente, anunciando que entrará primeiro, ignorando os protestos do cavaleiro. Adaman rapidamente ordena que seus homens fiquem em alerta máximo, prontos para invadir a loja. O cavaleiro fiel segue o senhor para dentro do estranho estabelecimento. Eles param logo na entrada, absorvendo o ambiente novo. Os dois congelam em choque quando a porta desliza sozinha para se fechar. Se perguntam em voz alta se um dispositivo mágico caríssimo foi instalado só para abrir a porta. O grão-duque e seu comandante ficam sem palavras diante dessa tecnologia simples e avançada. Um pequeno sino preso à porta toca, anunciando a chegada deles. O dono da loja ergue o olhar da refeição, vendo os dois homens imponentes em sua entrada. Alvail encara fixo, perguntando se podem ajudá-lo. O lojista se assusta com o aparecimento repentino e silencioso deles. Alvail e Adaman continuam observando o jovem com escrutínio intenso. Alvail estreita os olhos, sua mente analítica avaliando o dono da loja. O jovem, agora com uma prancheta na mão, olha nervoso para eles, suando frio. Ele lança um olhar para a tigela de onde estava comendo. Alvail deduz que o homem, apesar dos traços estranhos, é um humano de sangue puro. O lojista, percebendo que não estão apenas de passagem, pergunta se eles são clientes. Mark Alve e seu cavaleiro Adaman olham para algo fora de cena, completamente confusos. Uma súbita realização choca o jovem lojista e o Kido. Yuko começa a suar, nervoso sob os olhares intensos dos visitantes. Com um gesto hesitante, pergunta se, por acaso, eles seriam clientes. Alvel troca um olhar com o cavaleiro antes de confirmar que sim, eles são clientes. Um alívio profissional toma conta de Yuko, que esboça um sorriso tímido. Yuko se endireita, sua postura mudando para uma confiança formal. Alveaio e Adaman ficam surpresos com a transformação repentina. Com uma reverência profunda e formal, Yuko os recebe em sua loja, Nidatsu Jaoba. Explica que o cardápio no momento está limitado a apenas 2 itens, Ki e Morizoba. Os dois nobres ficam completamente perdidos. As palavras estranhas os deixam confusos. O rosto de Alvail se contrai em pensamento, uma leve vermelhidão de constrangimento surgindo. Ele se pergunta em voz alta o que seria uma loja de soba e o prato soba. Yuko pergunta se eles conhecem soba. Ail confirma com Adaman que não. Yuko reflete diante da ignorância completa deles sobre o prato mais famoso do seu mundo. Com um sorriso confiante, incentiva-os a provar, certo de que vão adorar. O rosto severo de Alvail se abre em um sorriso juvenil, aceitando animada a oferta. Yuko olha para a grande comitiva lá fora, confirmando que a refeição é só para os dois. Depois de anotar o pedido, Alveiel decide que os dois vão de kaki soba. Yuko aceita com uma reverência educada e os conduz até uma mesa vazia. Os dois nobres imponentes caminham até a mesa, totalmente deslocados no ambiente. Do balcão, Yuko observa seus primeiros estranhos clientes se sentarem. Al dispensa a cautela de Adam, dizendo que devem simplesmente aproveitar a experiência. Adaman suspira, resignado com a impulsividade do senhor em confiar na loja estranha. Alvile se assusta quando um copo de água com gelo é colocado à sua frente. Yuko serve a água com alegria, deixando os dois homens poderosos sem reação. Alvail fica maravilhado com os cubos de gelo boiando na água cristalina, um luxo inacreditável. Yuko informa alegremente que a água é cortesia da casa, com refis gratuitos. Os olhos do grão-duque quase saltam diante desse luxo inédito. Alvel mal consegue processar o fato de até refis desse bem precioso serem de graça.
Ele calcula mentalmente o custo absurdo do gelo, um tesouro mais valioso que muitas refeições. A ideia de uma água tão pura, cristalina e ainda por cima gelada sendo servida de graça é simplesmente insana. Enquanto Yuko volta para a cozinha, Al continua encarando, fascinado pelo copo. Sem resistir, Al toma um gole generoso de água, para o desespero de Adam. Deliciosa, ele proclama, enquanto Adaman pergunta desesperado o que está fazendo. O cavaleiro lembra da necessidade de testar veneno, mas Alvail já está convencido. Ele saboreia o gosto, descrevendo como uma água superior, pura como um riacho de inverno. Adaman se desespera, sem saber como testar agora, mas Alvail o ignora. O cavaleiro insiste que não pode ser seguro, mas seus protestos são inúteis. Os dois trocam um olhar, sua discussão familiar interrompida por um instante. A discussão deles é interrompida quando Yuko retorna animado trazendo uma bandeja com a comida. Ele coloca diante deles uma tigela fumegante de caqui sobre uma bandeja de madeira. Adaman se inclina sobre a tigela, sua expressão de análise militar intensa. Ele observa o caldo claro, marrom claro, e o emaranhado de finos noodles acinzentados. Identifica uma pitada de vegetais verdes cortados em tiras finas, provavelmente um tempero saboroso. Deduz que a cobertura escura, fina como papel, deve ser algum tipo de alga comestível. Conclui que, apesar dos detalhes refinados, o prato parece incrivelmente simples. Os dois nobres encaram a tigela fumegante, o aroma estranho e maravilhoso os cativando. Alve, conhecedor, percebe que os noodles não são de trigo, mas de um grão desconhecido. Nota que a filosofia culinária é completamente diferente. Noodles deveriam vir com molho, não em sopa. Ele, um nobre que já provou comidas de muitas nações, não consegue identificar o prato. Adaman aponta a falta de utensílios e pede a Yuko um garfo ou colher. Yuko explica que usam hachis descartáveis, perguntando se os convidados sabem usá-los. Adam fica completamente perdido com o termo, sem entender o que seria um ochashi. Yuko demonstra tirando suavemente um par de hachis de um recipiente. Mostra os palitos unidos e como devem ser separados antes do uso. A visão de simples utensílios de madeira para comer deixa os dois nobres absolutamente pasmos. Yuko explica que se come pinçando a comida entre os dois palitos. Eles ficam maravilhados que algo tão simples como palitos de madeira seja usado como talher. Al percebe que isso é prova de uma cultura totalmente diferente, desconhecida em seu continente. Conclui que o jovem deve ser um viajante de uma terra muito distante. Enquanto Adaman insiste em pedir um garfo, Al decide tentar usar o ochashi. Adaman come com facilidade, enquanto Alvail luta de forma cômica com os hachis. Suas primeiras tentativas de pegar os noodles são desajeitadas, mas ele continua determinado. Ri de si mesmo diante da dificuldade, achando um certo charme na simplicidade do utensílio. Decidindo mudar a estratégia, resolve provar primeiro a sopa. Ergue a pesada tigela de cerâmica aos lábios e toma um gole cuidadoso do caldo. No instante em que o sabor toca sua língua, seus olhos se arregalam em puro espanto. O sabor explode, transportando os dois para um mundo vibrante, repleto de vida marinha. Al fecha os olhos, saboreando o aroma perfumado e a salinidade suave e perfeitamente equilibrada. Sente o calor reconfortante do caldo se espalhando da garganta até o estômago. Segurando a tigela com reverência, declara internamente que esse é um prato supremo. Reconhece o gosto do mar, mas sem nenhum traço do sabor desagradável típico de peixe. O sabor é cristalino, como estar deitado à beira de águas azuis imaculadas do sul. Em seguida, se volta para o vegetal verde em fatias finas. Fica encantado com a textura crocante e o sabor refrescante e levemente picante. Agora entende o propósito daquela deliciosa cobertura vegetal. Ele e Adaman concordam que o sabor supera qualquer coisa que poderiam imaginar. Depois de saborear o caldo, Alvile anuncia que é hora de provar os noodles. Com foco renovado, consegue segurar um pequeno feixe de macarrão com os hachis. Ele levanta os noodles reluzentes da tigela com um som satisfatório de sucção. Os noodles escorrem pelo ar, pingando caldo rico e saboroso. Um bocado perfeito é erguido, pronto para ser provado. Ele leva à boca e dá a primeira mordida memorável. Sorve os noodles com entusiasmo, abraçando sem reservas o costume estrangeiro de comer. Uma nova onda de sabor o transporta a um campo pastoral tranquilo com um pastor e seu rebanho. Ele se encanta com a textura firme e mastigável, tão diferente do espaguete, que segura bem o sabor do caldo. O gosto é divino, com uma doçura única e um aroma rústico e nostálgico. Engole o bocado, o sabor profundo se acomodando dentro dele. O gosto simples e honesto do prato lhe dá um alívio inesperado. Dissipa a lembrança da atmosfera opressora e pesada da corte real.
Ele sente o peso imenso de suas funções como grão-duque e irmão do rei. No meio de sua angústia, encontra um momento de paz profunda naquela tigela simples. Não consegue acreditar que um prato de outro mundo pudesse trazer tanto conforto. Percebe que aquele soba simples é incrivelmente profundo, seu sabor refletindo a complexidade da vida. Fecha os olhos, saboreando as últimas gotas do caldo requintado. A tigela fica completamente vazia, testemunho de sua satisfação absoluta. Ele a repousa com um suspiro, declarando que foi realmente delicioso. Os dois terminam sua água com gelo, sentindo-se renovados e plenamente satisfeitos com a refeição. Yuko se aproxima sorridente, perguntando se gostaram do soba. Mark Alvail e seu cavaleiro Adaman estão profundamente satisfeitos. Alvail toma um longo gole e declara que o dono da loja se tornou um grande benfeitor para eles. Adaman concorda, admitindo que nunca provou nada tão delicioso, nem mesmo na capital. Lamenta que o rei não possa saborear um prato tão maravilhoso. O dono da loja, Yuko, agradece pelas palavras gentis. Os dois nobres erguem os olhos, confusos, quando Yuko interrompe a fala. Com um sorriso maroto, Yuko apresenta um pequeno recipiente, perguntando sobre o Shishimi Togarashi. Eles perguntam o que é e Yuko explica que é um tempero que muda completamente o soba. Ele descreve como a picância dá um impacto que intensifica o sabor geral. Alvail e Adaman ficam chocados, perguntando se isso é realmente possível. São tomados por um desejo ardente de experimentar o novo sabor. Alvail pede outra tigela para os dois, e Adaman concorda em acompanhar seu senhor. Com voz firme, Alvail confirma o pedido, e Yuko se curva profundamente. Yukodo vibra de felicidade, cerrando o punho em um gesto de vitória silencioso. Uma onda de emoção o invade. Ele ainda pode perseguir seu sonho de fazer soba. A cena mostra um flashback, ele caído na neve, acreditando que tudo havia acabado. Estava em desespero, até que seus olhos caíram sobre seu precioso equipamento de soba. Agora, mais uma vez, nesse mundo estranho, ele pode continuar seu ofício. Com paixão renovada, ele abraça seu amor pelo Nadai Suja Soba, que renasce em uma nova terra. A história apresenta o dono da loja, Atsushiro Yukito, que já foi mangaka. Ele conseguiu uma serialização semanal logo após se formar na universidade. Era obrigado a desenhar 19 páginas em apenas 7 dias, além de trabalhos extras para volumes. Dias de trabalho duro e exaustivo se seguiram sem fim. Sua única fuga era uma loja de soba 24 horas em pé, chamada Nadai Suja Soba. Naqueles tempos difíceis, esse simples prazer era a única coisa que o animava. A loja era de uma grande rede, e o soba era seu único conforto. Encontrava consolo no aroma rústico e no sabor suave do soba quente. Para ele e incontáveis outros, era um lugar de cura para adultos trabalhadores. Esse lugar querido de refúgio era o amado Nadai Suja Soba. Depois de 3 anos, sua serialização terminou e ele abandonou a carreira de artista. Começou uma nova vida, trabalhando como meio período na mesma loja de soba. Decidiu que agora era sua vez de oferecer um lugar de cura para os outros. Assim, com um aceno animado, iniciou sua nova carreira. Trabalhou com intensidade desesperada, colocando coração e alma no novo ofício. 3 anos depois, seu esforço foi recompensado, virou funcionário em tempo integral. Eventualmente, foi promovido a gerente de uma nova filial em Suidobashi. No empolgante dia da inauguração, uma neve fora de época começou a cair. Enquanto caminhava, notou uma garota quase escorregando no gelo da calçada. Pensou que as pessoas em Tóquio não estavam acostumadas com neve, diferente dele, nativo de Hokkaido. Enquanto andava por uma rua tranquila, ouviu o estrondo de um caminhão se aproximando. Os pneus do caminhão chiaram alto ao perderem o controle na pista congelada. Ele se virou, confuso e alarmado pelo barulho ensurdecedor. Seu mundo explodiu em um borrão de movimento quando o caminhão avançou sobre ele. Seu último pensamento consciente, enquanto o guarda-chuva se quebrava, foi que tudo tinha acabado. Sentiu uma estranha sensação de queda, seu mundo se virando de cabeça para baixo. De repente, despertou num sobressalto, percebendo que não sentia dor alguma. Estava completamente confuso, tentando entender aquela situação bizarra. Encontrava-se sentado sozinho em uma vasta extensão de nuvens. Tocou o chão etéreo, se perguntando se estava realmente no topo das nuvens. Percebeu que isso significava que não havia sido salvo, mas sim que havia morrido. Por mais que pensasse, aquele lugar estranho só podia ser o céu. Lembrou do caminhão e concluiu que deve ter morrido instantaneamente. Desabou derrotado, lamentando que sua vida tivesse acabado justo quando estava começando. Lágrimas escorreram enquanto chorava o futuro que havia planejado junto com o soba.
Cerrando o punho em frustração, acreditava que um fim daqueles era cruel demais. Uma voz calma atrás dele disse que não precisava ser tão pessimista. Ele ergueu o olhar, o rosto ainda molhado de lágrimas de desespero e confusão. Girou assustado para ver quem poderia estar falando. Um ser radiante em trajes clássicos se apresentou como um deus, cumprimentando Yukito pelo nome. Yuko ficou surpreso, notando que ele parecia mais um deus grego do que japonês. O deus esclareceu que era de outro mundo, talvez até de outro universo. Yuko ficou atônito, percebendo que aquilo significava outro mundo, um clássico cenário de Isekai. O deus disse para não pensar demais, aquilo era simplesmente reencarnação. Ele explicou que seu mundo era um reino de fantasia com monstros, espadas e magia. Também contou que os deuses concediam às pessoas habilidades especiais chamadas dons, para lutar contra demônios. Yuko, ainda confuso, perguntou por que um deus iria querer alguém comum como ele. O deus sorriu, dizendo que a razão era bem simples. Então fez sua proposta. Perguntou se Yuko gostaria de ser reencarnado. Yuko ficou pasmo, perguntando se algo tão incrível era mesmo possível. O deus confirmou com confiança que era, afinal, ele era um deus. O rosto de Yuko se iluminou de empolgação e esperança diante da perspectiva incrível. O deus especificou, no entanto, que a reencarnação seria em seu mundo, não na Terra. A empolgação de Yuko se transformou em choque e descrença total. Ele entrou em pânico, protestando que não tinha habilidades de luta para sobreviver em um mundo de fantasia. O deus o tranquilizou, dizendo que não o deixaria lá largado sem ajuda. Inclinou-se e ofereceu, como bônus especial, conceder a Yukito qualquer dom que desejasse. Com o poder de um dom, explicou, ele poderia se tornar um herói ou até um rei. Ryukodo deixou a imaginação correr solta com a ideia de uma vida de luxo sem trabalho. Até se imaginou construindo um harém e realizando todos os seus desejos. O deus confirmou que tudo isso era possível, já que não havia nenhum lorde demoníaco maligno para derrotar. Yuko perguntou cautelosamente o que aconteceria se recusasse a oferta. O deus explicou que ele teria de esperar 100 ou 200 anos por uma nova vida. Yuko ficou abalado ao ouvir que não havia garantia de renascer como humano novamente. O deus pediu que escolhesse, reencarnar em seu mundo ou não fazer nada. Yuko refletiu, admitindo que havia algo que ele queria fazer. O deus o encorajou, dizendo que não precisava ter relação com fantasia. Com um novo brilho de determinação nos olhos, Yuko declarou que queria fazer soba. O deus ficou momentaneamente surpreso com esse pedido simples e inesperado. Piscou em confusão, uma gota de suor escorrendo pela testa. Lembrou que Yuko era funcionário de uma loja de soba, perguntando se esse era mesmo seu desejo. Yuko corrigiu apaixonadamente, gritando que não era qualquer loja de soba. Declarou com convicção ardente que tinha de ser o Nadai Sujizoba. O deus refletiu, repetindo pensativo o nome Sujizoba. Em seguida, pediu que Yukito contasse tudo sobre o lugar para que pudesse criar o presente perfeito. Yuko, corado de empolgação, aceitou ansioso em explicar o que era o Natsujoba. Começou a descrever com paixão os detalhes de seu restaurante amado, enquanto o deus escutava atentamente, absorvendo cada informação crucial para o domingo. Com um estalo repentino de dedos, o deus declarou que o presente estava pronto. Comentou que Yuko era o primeiro a pedir uma loja de soba em seu mundo. Yugo, com expressão séria, buscou confirmação final se seu sonho era realmente possível. O deus sorriu enigmaticamente, dizendo que os detalhes completos da loja seriam um segredo divertido. Explicou que seria necessário subir de nível, fazendo Yukito entrar em pânico com a ideia de lutar contra monstros. Yuko ficou aliviado ao ouvir que o deus tornará possível ganhar níveis sem combate. O deus explicou que Yukito poderia aprender tudo dizendo o status open no novo mundo. Então anunciou que era hora de enviá-lo, perguntando se estava preparado. Yukodo admitiu nervoso que não estava nada pronto, mas sabia que não tinha escolha. O deus respondeu com um sorriso conhecedor e um simples "então vamos lá". Com um gesto grandioso, enviou-o embora, despedindo-se do filho da terra. O corpo de Yuko foi envolto em uma luz brilhante. Enquanto o deus desejava boa sorte em Aro, fechou os olhos, fazendo uma última oração silenciosa pela jornada do garoto. Esperava que esse filho da terra trouxesse um vento novo ao mundo de Aro. Um instante passa, a cena transita do reino divino de volta ao mundo de Aro. O cenário retorna ao presente, diante da misteriosa loja Naditsujaoba. Duas tigelas vazias, uma com garfo e outra com haxiz, marcam o fim da refeição. Alvail elogia o Kakezoba, dizendo que penetrou em seus ossos cansados e o revigorou. Ele se apresenta formalmente como Eisen Marizalve, senhor daquele domínio. Em seguida, apresenta seu companheiro Gashu Adaman,
comandante dos Cavaleiros de Alval. Yuko sorri, percebendo estar diante de nobres muito importantes e de alta patente. Comemora por dentro. Seu soba fez sucesso até com os gourmets daquele outro mundo. Yuko se curva educadamente, apresentando-se como o gerente Atsushiro Yuko. Finaliza seu nome com um sorriso brilhante e confiante. Yukito Atsushiro. A atmosfera agradável muda quando Alve e Adam passam a observá-lo com renovada desconfiança. A expressão de Al fica séria ao perguntar se Yuko possui um sobrenome. Confuso, Yuko responde que ter sobrenome é algo comum de onde ele vem. Al observa que isso é justamente o que há de incomum, deixando Yuko intrigado. O Marquês se inclina, dizendo que tem algumas perguntas que precisa fazer ao jovem gerente. Pergunta diretamente por que Yuko escolheu abrir a loja em um local tão remoto. Questiona como o estabelecimento foi construído ali sem sua permissão. Observa que parece ter simplesmente surgido do nada de um dia para o outro. Yuko percebe de repente que aqueles homens poderosos estão profundamente desconfiados dele. Alvail pergunta se ele não pode responder, mas Yuko, reunindo coragem, diz que vai contar tudo. Fecha os olhos com firmeza e aceita explicar. Sua história começa não nesse mundo, mas em um planeta distante chamado Terra. Explica como encontrou um deus em um lugar que parecia o céu após sua morte. Conta que era um humano da Terra que morreu tragicamente em um acidente. O deus então lhe concedeu uma habilidade especial, um poderoso domingo. E com esse presente, foi enviado de uma realidade a outra. De repente, encontrou-se sozinho em uma estrada empoeirada no meio de um vasto deserto. Olhando ao redor, atordoado, se perguntou se aquele era mesmo o outro mundo. Então lembrou da instrução final do deus, dizer status open. Respirando fundo, fechou o punho e gritou o comando ao ar. Uma tela translúcida surgiu diante dele, mostrando seus status e seu novo domingo. A tela explicava que tocar no nome do dom revelaria mais detalhes. Ele encarou a interface, completamente confuso com aquele sistema parecido com jogo. Tocou na tela, resmungando que o deus poderia ter escolhido um nome mais atmosférico. Os detalhes revelaram seu poder. Ele podia invocar a loja Nadai Sujizoba à vontade. Seria uma réplica exata da filial de Suidobashi que ele deveria gerenciar. Ele se emocionou às lágrimas. Ao perceber que o deus também lhe dera uma casa e suprimentos infinitos, ficou sozinho no vasto deserto, contemplando sua nova realidade e seu presente incrível. Vendo que não havia ninguém por perto, decidiu que era hora de testar sua habilidade. Respirou fundo, reunindo coragem, e se preparou para invocar seu sonho. Gritou com toda a força, Nutsujazoba, filial Izekai. Em um clarão brilhante, o prédio familiar começou a tomar forma diante dele. O ar crepitava com o poder daquela criação impossível. A loja surgiu completa diante dele, deixando-o sem palavras de alegria e espanto. Incrível, pensou. É realmente a filial de Suidobashi aqui diante de mim. Ele conclui sua história, explicando que foi assim que acabou de chegar a esse mundo. É isso, diz, finalizando seu relato. Alvail e Adaman permanecem em silêncio. Alvail comenta que sempre suspeitou que Yuko não fosse uma pessoa comum. Yukato ergue os olhos surpreso, se perguntando o que o Marquês poderia querer dizer. Alval se inclina e revela o termo local para tais pessoas, estranhos. A revelação paira no ar, mudando tudo para o jovem lojista. Yukodo repete a palavra desconhecida, tentando compreender seu significado. Estranho. Al explica que, embora raros, estranhos já apareceram em Aro em algumas ocasiões. O último, ele revela, foi um garoto do Quênia há quase 30 anos. Yuko esclarece que também é da Terra, mas de um país chamado Japão. O Marquês nunca ouviu falar de Neon e duvida que haja registros dele. Yuko sente uma pontada de decepção ao perceber que nenhum outro japonês esteve ali. Mas então uma realização emocionante surge de repente. Espera aí. Ele percebe que será o pioneiro a introduzir as maravilhas do soba naquela terra. Enquanto comemora, o Marquês o chama de volta à realidade. Alvail convida formalmente Yuko a levar sua loja para sua cidade, Alvale. Explica que Alvale foi a antiga capital e agora é a segunda maior cidade do reino. Com sua grande população, tem certeza de que muitos clientes viriam provar seu soba. Pede que Yuko coloque sua loja sob sua proteção. Yukito fica eufórico com a oferta. Imagina todos os moradores cansados da cidade que poderia servir com seu soba reconfortante. Concorda que uma cidade grande é ótima, mas pergunta o que exatamente significa patronagem. Alvila explica que estranhos são anomalias que precisam ser protegidas de pessoas com más intenções. O conhecimento e a tecnologia de seus dons são cobiçados por muitos poderosos e gananciosos. Yukodo protesta, dizendo que seu dom é apenas uma loja de soba, nada mais.
Al retruca que uma loja com comida infinita é um poder inédito e ameaçador. Um exército que pode se mover sem custo de alimentação é uma vantagem militar assustadora. Sem proteção, nações agressivas como o Império Vinhen certamente o caçariam. Yuko finalmente entende o perigo. Então é por isso que preciso da sua proteção. Alval diz que é dever de um nobre proteger estranhos que trazem inovação ao reino. Oferece um local seguro em Alvale em troca de impostos. Pergunta se Yuko realmente acredita que o povo de Alvale não viria comer um soba. O grande marquês então inclina profundamente a cabeça, suplicando ao jovem lojista. Adaman fica absolutamente chocado, gritando diante da incrível demonstração de humildade de seu senhor. O poderoso nobre permanece inclinado, seu pedido pesando no silêncio da loja. Yuko fica atônito com aquele homem poderoso se curvando para protegê-lo. Percebe que Alvile não é uma pessoa ruim. Na verdade, é um homem realmente bom. Seu rosto cora de determinação. Ele sabe que deve aceitar aquele pedido sincero. Se curva profundamente em resposta. Aceita formalmente a oferta e confia-se ao Maris. Alvail e Adaman ficam visivelmente aliviados e felizes com a aceitação. Porém, Yukito ergue a mão dizendo que tem apenas um pedido próprio. O Marquês e seu cavaleiro oram curiosos, se perguntando qual seria a condição. E assim, com o acordo firmado, eles partem em uma jornada para um novo começo. Os três homens riem juntos, a tensão dissipada enquanto Alvile pergunta qual era a condição. A condição de Yuko é simples. Ele quer um ponto de destaque para abrir sua nova loja. Enquanto a carruagem viaja pela noite, o Marquês Alveia apresenta orgulhoso seu domínio. E o Kodo, com o rosto corado de maravilha, exclama que a cidade de Alveaio é enorme. Observa as ruas medievais, notando a ausência de eletricidade, mas a escala é imensa. Contra a lua cheia, um castelo magnífico se ergue, deixando Yuko boquiaberto. Alvail confirma que aquele é seu lar. Yuko compara o castelo de Neuschwanstein, na Alemanha. Uma criada em uniforme tradicional os recebe com uma reverência profunda. Ela conduz Yukito até um quarto de hóspedes tão luxuoso que parece digno da realeza. Alve deseja boa noite a Yukito, sugerindo que se reencontrem pela manhã. O sol nasce, lançando sua primeira luz e marcando o início de um novo dia. Um café da manhã simples é servido, pão duro, salada e ovo cozido. Durante a refeição, Alve pergunta se ele dormiu bem, e Yuko agradece. Ele acha o pão duro e seco, e a salada temperada apenas com sal. Observando sua refeição, conclui que esse deve ser o café típico do mundo. Alve anuncia que preparou um terreno para a loja de Yuko. Surpreso, Yukito pede confirmação, e Alveaio afirma que a terra é dele. Eles se deparam com um muro de pedra maciço, deixando Yuko e seus companheiros sem palavras. Corado de empolgação, Yukito pergunta se aquele é mesmo o local designado. Alvail explica que o outro lado do muro é o jardim do castelo. Perguntando sua opinião, Yuko se preocupa com a segurança, mas Al ri, garantindo que não há problema. O Marquês insiste que é o local perfeito, conveniente tanto para ele quanto para o público. Yuko hesita, então afirma que tem uma condição antes de concordar. Pede para poder servir não apenas os moradores do castelo, mas também o povo comum. Explica com paixão que seu sonho é que todos possam desfrutar de seu soba. Seu objetivo não é ser um chefe particular, mas oferecer sua comida a todos. Alvail concorda solenemente, concedendo a Yukao total controle sobre as políticas da própria loja. Emocionado com tamanha bondade, Yuko agradece de coração ao Marquês. Alvail abre um largo sorriso eufórico, dizendo para ele invocar sua loja de soba imediatamente. Yuko se concentra, preparando-se para liberar seu dom poderoso e único. Ele grita o comando, chamando sua loja de soba de outro mundo. A fachada moderna do Nadai Sujaoba se materializa perfeitamente dentro do muro do castelo. Alvel explode em gargalhadas, maravilhado com a visão da loja atravessando a muralha de pedra. Yuko sorri, achando que aquela visão gloriosamente fora de lugar era exatamente o que tinha imaginado. Dois cavaleiros ficam assustados com o aparecimento repentino do prédio, se perguntando o que aquilo é. Alveaio sugere que todos comam um soba antes de voltarem ao castelo. Yuko concorda, mencionando que já tinha tomado café da manhã mais cedo. O Marquês confessa que comeu de propósito bem pouco, prevendo o sabor do soba. Yuko os convida a experimentar o novo cardápio, surpreendendo Alve com a novidade. Ele explica com um sorriso que seu dom subiu de nível, liberando novos pratos. 2 tigelas fumegantes são servidas, Wakame soba e Oreno soba. Alval dá uma garfada, fecha os olhos em êxtase e declara que está delicioso. Uma caixa de texto detalha o dom de Yukito, explicando o novo cardápio desbloqueado. Um grupo de cavaleiros olha para suas tigelas, confusos com a comida desconhecida.
Ao os incentiva com confiança, garantindo o sabor do prato de outro mundo. Um cavaleiro ergue a tigela nervoso, preparando sua primeira mordida incerta. Seus olhos se arregalam em choque, completamente cativado pelo sabor incrível. Os cavaleiros explodem em elogios, maravilhados com o caldo intenso e as coberturas estranhas. Ao sair, Ao promete voltar, e Yuko agradece pela patronagem. Yuko sorri, olha para o relógio e se pergunta quando virá o próximo cliente. O tempo passa e ninguém aparece, seu sorriso se transforma em suor nervoso. Ele desaba em derrota, lamentando estar sem absolutamente nenhum cliente. Espiando lá fora, vê os locais desconfiados, mantendo distância da loja. Ele pensa se deveria sair e tentar chamar freguesia por conta própria. De repente, o comandante Adaman chega com um grupo de cavaleiros, anunciando sua visita. Explica que estavam ocupados com os deveres da manhã e vieram comer. Yuko oferece alegremente o novo cardápio, despertando o interesse do comandante. 2 tigelas apetitosas dos novos pratos de soba são mostradas em detalhes deliciosos. Adaman observa as coberturas novas, enquanto seus subordinados se perguntam o que são. O comandante garante o sabor, incentivando seus homens a comerem sem medo. Um jovem cavaleiro dá uma garfada hesitante, uma leve cor no rosto. Ele suga os noodles, fechando os olhos enquanto saboreia o gosto único. Seus olhos se abrem num choque absoluto, para a surpresa do companheiro. O grupo inteiro agora devora o soba com entusiasmo barulhento. E o codo se ilumina quando os homens satisfeitos pedem repetição em voz alta. As tigelas são raspadas até o fim, restando apenas os hashis dentro. Ao sair, os cavaleiros prometem voltar e contar aos colegas. Yuko recolhe as tigelas vazias, satisfeito com o apetite dos jovens, mas pausa no meio da tarefa, confuso ao ouvir um som. Uma notificação aparece e ele ofega, percebendo que seu dom subiu de nível. Um painel de texto detalha o dom no nível 3, listando novos itens do menu. Yuko reflete sobre as novidades, incluindo Yashita no Kisoba. Então uma realização repentina atravessa sua mente. Ele vê o próximo requisito de nível, impressionante e sem clientes. Segura a cabeça em pânico, percebendo que a exigência aumentou 10 vezes. O pânico se dissipa, substituído por um sorriso determinado e confiante. As palavras Curry Rice e Curry Rice Set aparecem dramaticamente no quadro. Um prato delicioso de Curry Rice e um set com soba são mostrados. Yuko cerra o punho, certo de que curry é um prato amado universalmente. Proclama que ninguém pode resistir à intensidade deliciosa do curry. Ele finalmente se lembra de como o curry e o soba o sustentaram na época de mangaka. Esfrega as mãos, animado para preparar seu amado curry rice novamente. O sino da porta toca quando os pés de um cliente atravessam a entrada. E o Kao se assusta com o som enquanto lava pratos. Ele se vira e, profissional e animado, dá as boas-vindas. Seu sorriso desaparece, substituído por uma expressão confusa diante da visitante. Uma figura solitária em armadura completa fica parada silenciosa na porta da loja. A visitante é uma jovem, o rosto coberto de lágrimas enquanto soluça. Yuko se aproxima cauteloso, perguntando se ela é cliente. A mulher cobre o rosto com as manoplas e começa a chorar alto. Ela desaba de joelhos, dominada pela dor, enquanto Yuko observa chocado. A câmera foca na placa da loja, Nadai Sujaoba, pendurada acima. A mulher de armadura pede desculpas por chorar e causar cena na entrada. E o Kodo sugere gentilmente que ela deve estar com fome, já que seu estômago ronca. Ele se pergunta por que essa pessoa desabou em lágrimas logo ao entrar. A mulher o encara, agora com expressão de foco intenso. Ela pergunta, com esperança desesperada, se aquele é realmente um Nadai Sujizoba. Surpreso, Yuko confirma que sim, é seu estabelecimento. A mulher leva a mão ao peito, soltando um suspiro de imenso alívio. Ela se inclina, sussurrando ao fazer seu pedido. Pergunta se ele tem Yashita no Kisoba, deixando Yuko atônito. Juntando as mãos, ela repete o pedido, os olhos brilhando de esperança. E o Kodo fica espantado com sua expressão séria, se perguntando como ela sabe do soba. Ela agarra suas mãos, suplicando desesperadamente por uma tigela de Yashita no Kisoba. Ele reflete sobre quem essa mulher misteriosa poderia ser. Com a mente cheia de perguntas, decide que, se ela realmente deseja soba, ele servirá de bom grado. Com um novo vigor, dá as boas-vindas, dizendo para ela escolher qualquer assento. O rosto dela se ilumina de alívio e gratidão ao agradecê-lo pela bondade. Na cozinha, Yukito concentra a mente na tarefa. Ele ergue os noodles recém-cozidos da panela fumegante com uma peneira. Um monte de macarrão acinzentado brilha enquanto escorre a água quente. Ele rapidamente os enxágua em água fria, garantindo a textura firme e perfeita.
Lança um olhar às tigelas à espera, preparando-se para montar o prato final. Com mãos treinadas, transfere cuidadosamente os noodos para uma tigela de servir. Depois despeja o caldo frio e reluzente sobre a cama de macarrão. Sua bancada exibe uma variedade de coberturas, incluindo cebolinha e wakame. Em seguida, volta-se para os crocantes pedaços dourados de tempurá. Coloca cuidadosamente uma porção generosa da cobertura crocante. Finaliza com uma bela camada de pedaços de tempurá estaladiços. Ele apresenta o yashita no kisoba pronto, uma refeição perfeita e convidativa. Sorri calorosamente, dizendo para ela aproveitar, e ela agradece. Ele a observa com um olhar curioso e atento. Ela junta as mãos enluvadas num gesto de oração sincera. Yukito fica completamente surpreso com a etiqueta japonesa tradicional. Com um sorriso sereno, ela agradece pela refeição, dizendo, Itadakimasu. Esse é o jeito japonês de expressar profunda gratidão antes de comer. Ele se pergunta quem diabos essa mulher misteriosa poderia ser. O lojista fica sem palavras, perplexo diante da cena. A história retrocede para apresentar Lute Selin, que já foi uma jovem francesa. Desde cedo, era apaixonada por animes japoneses. Frequentava livrarias, mergulhando no mundo dos mangás. Após o ensino médio, mudou-se para Tóquio para estudar arte, sonhando em ser mangaka. Ela aprimorava diligentemente suas habilidades artísticas junto aos estudos universitários. Enquanto assistia seus animes favoritos, notou a popularidade crescente de histórias isekai. Curiosa, pesquisou online para ver que outras histórias existiam. Descobriu o maior site de web novels do Japão, um verdadeiro tesouro de histórias. Passou a ler, intrigada pela vasta seleção disponível. Horas voavam enquanto se via totalmente imersa nas tramas. O som das cigarras marcava a chegada do quente verão japonês. Ela também se apaixonou pela comida japonesa, especialmente uma loja de soba perto da universidade. Um dia, serviram-lhe o prato principal da casa, yashita no kisoba. Os noodles gelados cobertos com pedaços de tempurá pareciam incrivelmente refrescantes. A cultura do caldo dashi era uma descoberta maravilhosa, tão diferente da comida francesa. Comer aquele soba frio num dia escaldante foi uma verdadeira bênção. O sabor delicioso a dominou com pura alegria. Ela devorou até a última mordida, completamente satisfeita com a refeição. Ficou conquistada pelo yashita no kisoba em uma única prova. Logo se tornou tão freguesa que os funcionários a reconheciam de vista. Sua tia havia se casado com um japonês e morava em Tóquio, sua conexão local. Seu tio gentil sempre a levava à loja de soba favorita dele. Os três se sentavam juntos, desfrutando de uma refeição acolhedora. Ele a apresentou ao prazer de combinar croquete com cerveja. Ela o observava saboreando a comida, um retrato de contentamento. Ele então dava um longo gole refrescante de cerveja gelada. Declarava o quanto estava bom, e ela sorria diante de sua alegria simples. Sua tia lembrava o tio de que Lucy ainda era jovem demais para beber. Ela prometeu a si mesma que se juntaria a eles para um brinde quando completasse 20 anos. Amava a atmosfera acolhedora, quase de taverna, e guardava ótima impressão. Acreditava de verdade que aqueles dias felizes continuariam para sempre. Mas, nas férias de verão, o ônibus do aeroporto em que estava foi sequestrado. No caos que se seguiu, houve um tiroteio entre terroristas e policiais. Um terrorista foi baleado e sua arma disparou em sua direção. Ela viu o clarão do cano, seu último pensamento se perdendo no silêncio. Sua morte, como saberia depois, foi instantânea. Acordou com um suspiro, os olhos arregalados em choque persistente. Ao despertar no que parecia o céu, encontrou um deus de outro mundo. O deus lhe deu boas-vindas ao mundo de espadas e magia. Em Aro, seu nome passou a ser Lucia Sen, e assim começou sua nova vida. Não sentiu a dor da morte, mas a realidade ainda era triste. Mais triste ainda foi não poder se despedir da família. Mas então uma realização eletrizante tomou conta dela. Assim como nos animes favoritos, ela havia reencarnado em outro mundo. Se ofereceu com entusiasmo para salvar o mundo, prometendo cumprir qualquer grande missão. E assim, o Deus lhe concedeu um poderoso domingo. Sua nova habilidade era a lendária e poderosa Espada do Rei. Com um sorriso determinado, ela declarou que estava pronta para salvar o mundo. Mas seus novos companheiros perguntaram de que forças do mal ela falava. O mundo estava em paz. A grande guerra, disseram, havia acabado há muito tempo. O Lorde Demônio já tinha sido capturado, para a decepção de alguns. Ela ficou horrorizada ao descobrir que o mundo era incrivelmente pacífico, e que seu dom estava desperdiçado. Seu grupo sugeriu se tornarem exploradores de masmorras, o que lhe pareceu pouco heróico. Suas aventuras foram miseráveis, deixando os companheiros feridos e indefesos.
Ela era forçada a usar suas habilidades de cura em um grupo que só sabia reclamar. Desesperava-se com a comida terrível, pão duro e sopa sem gosto. As noites solitárias eram a parte mais difícil daquela vida decepcionante. Virava de um lado para o outro, incapaz de achar conforto ou descanso. Chorava, lamentando não poder ser uma heroína como nos animes que amava. Sussurrava os nomes da mãe, do pai e de todos que sentia falta. Desejava desesperadamente voltar à terra para comer seu amado soba. O desejo de comer soba se tornou um pensamento que consumia tudo. E então ela viu o Nadai Suja soberguendo-se orgulhoso no muro do castelo. Perguntou-se se estava alucinando de tanto pensar na terra. Viu que o dono parecia japonês e se questionou como ele estava ali. Como ele trouxe ferramentas como um fogão a gás daquele mundo para cá. Tinha muitas perguntas, mas decidiu comer primeiro, agradecendo. Não havia palavras melhores para descrever aquela magnífica tigela de soba. Com mão firme, pegou um par de hashis, separou-os com um estalo familiar e satisfatório. Sentiu um frio na barriga. Fazia 2 anos desde a última vez que comera aquilo. Os hashis tremiam levemente enquanto ela se preparava para a primeira mordida. Levantou cuidadosamente um bocado perfeito de noodles reluzentes. Ao aproximá-los, uma gota de caldo caiu, cheia de promessa. Os noodles brilhantes refletiam a luz, sua beleza simples a cativando. Com uma sugada satisfatória, ela deu a primeira mordida, saboreando o momento. A textura firme e mastigável era um mundo distante do pão duro e sem gosto. Após 2 longos anos, o aroma rico do soba preenchia seus sentidos. Notou os pedaços de tempurá saborosos grudados nos noodles deliciosos. Um pequeno sorriso contente surgiu em seus lábios enquanto mastigava. O sabor crocante e aromático explodiu como fogos de artifício de delícia. Ela sussurrou para si mesmo quão delicioso aquele prato simples era. Em seguida, provou o wakame. Sua textura única era um encaixe perfeito. Depois saboreou o gosto picante e refrescante da cebolinha. Voltou ao prazer crocante dos pedaços de tempurá. Deu outra garfada e mais outra, incapaz de parar. Logo, a tigela estava vazia, prova de sua satisfação profunda. Yuko perguntou se ela tinha gostado, e ela confirmou que estava delicioso. Quando ele se virou para sair, ela agarrou seu braço de repente, impedindo. Espere, gritou, assustando o lojista surpreso e outro cliente. Inclinou-se, acusando de ser um estranho reencarnado. Foi além, acertando ao adivinhar que ele era da Terra, especificamente do Japão. Yukito ficou totalmente pasmo, se perguntando como ela viu através dele. Entrou em pânico, lembrando que lhe disseram para manter sua identidade em segredo. Pensou se ela não seria apenas uma exploradora de masmorras que ouviu boatos. Recordou-se da proteção de seu dom, percebendo que ela não podia lhe fazer mal, perguntou nervoso como ela poderia saber seu segredo. Ela riu, pedindo desculpas por assustá-lo com a acusação repentina. Com um sorriso brilhante, revelou que também era uma reencarnada. Ele ficou chocado, perguntando se era mesmo uma reencarnada como ele. Pensou em sua própria aparência, incomum naquele mundo. Os locais, como o grão do que seu cavaleiro, tinham traços caucasianos. A mulher diante dele também tinha feições caucasianas. Ela confirmou que parecia local, mas era originalmente da França. Uma imagem do Arco do Triunfo passou pela mente dele. Lembrou que o último estranho encontrado ali tinha sido um garoto do Quênia. Ela sabia que estranhos eram protegidos, mas temia ser explorada por nobres corruptos. Apareceu primeiro perto de Olor, governada por um visconde notoriamente corrupto. Felizmente, o grão-duque desse domínio detestava tal corrupção. Ele se compadeceu, entendendo o medo de estar à mercê de alguém poderoso. Percebeu o quão sortudo tinha sido em sua própria situação. Ela riu, lembrando que tinha esquecido de se apresentar direito. Apresentou-se como Lucha Sen, e ele como Atsushiro Yuko. O nome Atsushiro a fez hesitar, um lampejo de reconhecimento. Ela explicou que sua tia havia se casado com um japonês também chamado Atsushiro. Que coincidência, disse. O nome de seu tio era Atsushiro Yukihito. Os olhos de Yuko se arregalaram em choque absoluto ao ouvir o nome. Ele agarrou os ombros dela, exigindo que repetisse. Yukihito. Perguntou-se, por acaso, o nome da tia era Amanda. Loi agora ficou muda diante da pergunta. Ele revelou que seu próprio irmão mais velho também se chamava Atsushiro Yukihito. Declarou que o homem de quem ela falava era seu único irmão. Ela ficou atônita, lembrando que seu irmão havia se casado com uma francesa chamada Amanda, cujo sobrenome de solteira era Montreuil. Visualizando a foto de casamento, ela confirmou, o nome de solteira da tia era mesmo Amanda Montreuil. Ele ergueu os olhos aos céus, se perguntando o que o deus estava aprontando. Perceberam que ambos estavam em Tóquio,
mas nunca se encontraram. Ele estava sempre ocupado demais com seu trabalho de mangá para visitar a família. Ela percebeu tristemente que ele devia ter morrido antes de sua chegada ao Japão. Sabia que ele tinha um irmão mangaka, mas nunca o conheceu. De repente, uma realização chocante lhe veio como um estalo. Ela o chamou de Deus, revelando que possuía todos os seus mangás. Ficou devastada quando a série terminou abruptamente, sem continuação. O trabalho dele a inspirou a se mudar para o Japão para se tornar artista. Mas seu sonho foi interrompido quando morreu num sequestro. Foi reencarnada com o dom da espada do rei, esperando ser uma heroína. Mas, depois de 2 anos de dificuldades, já não queria mais lutar. Yuko pousou uma mão gentil e reconfortante no ombro dela. Disse que ela tinha resistido bem sozinha por tanto tempo. A realidade daquele mundo estava longe da fantasia que ela havia imaginado. Sozinha e com um dom inútil no dia a dia, sua vida foi dolorosa. Ela confessou que não achava que conseguiria continuar. Estava cansada de ver amigos feridos e cansada de temer a morte. Yuko entendeu, mas ela se sentia presa ao dom que tinha escolhido. Ele viu seu próprio burnout refletido nos olhos cansados dela. Decidiu então que, se algo poderia salvá-la, esse algo era o Soba. Lembrou-a de que ela havia ido para a faculdade de artes para aprender pintura. Disse que ela podia desenhar bem sem precisar de dom especial. Ela retrucou que uma pessoa não deveria ser definida só pelo domingo. Sentia que não podia competir com quem tinha dons artísticos. Ele ofereceu uma solução, poderia trabalhar com ele. Sabia que ela amava Soba, o que a tornava a candidata perfeita. Exclamou que ela devia trabalhar ali, até porque ele precisava de ajuda. Ela amava Soba, sabia lutar e ainda era sua sobrinha. Explicou que Soba era um gênero novo ali, uma oportunidade única. Aquela era a chance dela de abandonar a vida de aventureira e trabalhar com ele. Ela repetiu as palavras para si mesma, ponderando a proposta de trabalhar juntos. Queria aceitar, mas se preocupava com a falta de experiência. Ele a tranquilizou, dizendo que era gerente e podia ensiná-la. Brincou que também tinha morrido no primeiro dia de trabalho. Ela o encarou, um laço estranho se formando sobre seus destinos parecidos. Ele pensou que aquilo parecia mesmo uma entrevista de emprego séria. Ofereceu salário, refeições e um lugar para ficar no andar de cima. Perguntou mais uma vez se ela trabalharia com ele na loja. Ela ergueu o olhar, o rosto corado e os olhos brilhando. Aceitou com uma reverência profunda, colocando-se sob seus cuidados. Ele sorriu, estendeu a mão e lhe deu as boas-vindas à equipe. Uma nova esperança floresceu em seu rosto quando ele disse seu nome. Suas mãos se apertaram num firme aperto, selando o acordo. No dia seguinte, começava a nova vida de Lúcia. Ela imediatamente entrou em ação, recebendo um par de novos clientes. Mostrou-se naturalmente habilidosa, cumprimentando-os com um sorriso profissional. Por ora, suas funções eram servir e receber pagamentos, já que cozinhar era complexo. Yuka observava, com um sorriso pensativo e satisfeito. Lucia recebia graciosamente o pedido de uma mesa de clientes masculinos corados. Servia outra mesa de cavaleiros igualmente encantados, seus rostos vermelhos de admiração. Yuko percebeu que a clientela era inteiramente masculina. Reconhecendo o poderoso efeito Lucia, percebeu que com tantos novos clientes conseguiria subir de nível. Uma notificação de level up apareceu. Seu dom agora incluía o delicioso curry rice. No castelo, 2 nobres discutiam o estranho novo restaurante no muro. Lord Lilicone convidava animado seu companheiro sisudo, Senten, para uma refeição. Senten recusava friamente, dizendo não ter interesse nessas coisas. Lúcia fitava maravilhada um prato fumegante de curry rice. Comovida de verdade, lágrimas corriam por seu rosto enquanto murmurava emocionada, curry rice. Yuko se chocou ao vê-la chorar, mas ela explicou que era a forma suprema de comer arroz. Ele sorriu, lembrando que já fazia 2 longos anos desde a última vez que ela comera arroz branco. Explicou que o curry da loja tinha dashi, tornando um par perfeito. Lúcia acreditava que a loja prosperaria, e Yukito concordou. Sentindo o entusiasmo dela, ele declarou sua grande ambição de tornar aquela loja de soba querida na cidade. A cena mudou para o escritório do comandante dos Cavaleiros de Alvale. A dama informou a Senten que ele seria designado para proteger o estranho Atsushiro. O cavaleiro ficou absolutamente chocado, exclamando que isso não podia ser verdade. O Marquês Alve observava com expressão severa e inabalável, sua decisão tomada. Senten permanecia atordoado, incapaz de compreender a ordem surpreendente e incomum. A dama, com um sorriso calmo, insistia que Senten aceitaria a missão. Senten retrucava que deveria ser o primeiro a assumir, antes de qualquer outro. Protestava que tarefas tão banais não cabiam a um cavaleiro como ele.
Refletia sobre sua atual ociosidade, percebendo que não tinha nada de importante para fazer. Sente Lily Coney era um cavaleiro de origem plebeia, uma posição rara e respeitada. Originalmente de uma fazenda pobre, usou seu dom de combate para virar soldado. Durante uma patrulha, descobriu e derrotou sozinho um grupo de bandidos. Por seu heroísmo, recebeu o nome Lily Coney e se tornou um nobre menor. Sua ascensão nas fileiras o transformou em objeto de admiração entre soldados comuns. Até os cavaleiros nascidos da nobreza o respeitavam. Mas, como cavaleiro de alta patente, seu salário aumentou enquanto seus deveres sumiram. O resultado da promoção foi um profundo e frustrante tédio. Ele se consumia junto ao muro do castelo, tomado por um forte senso de vazio. Sentia sua motivação escorrendo, ansiando pelo trabalho honesto de um fazendeiro. A ociosidade havia se tornado dolorosa e ele queria desesperadamente encontrar algum serviço. Um colega cavaleiro o encontrou, anunciando que o comandante Adama o estava chamando. Senten ficou surpreso, se perguntando por que o comandante o procuraria. Ele para diante da porta, preocupado que sua recente insatisfação tenha sido notada. Anuncia sua presença e uma voz de dentro o convida a entrar. Ele entra no escritório e se curva formalmente, pedindo desculpas por sua humilde intrusão. Seus olhos se arregalam em choque absoluto diante da cena. Sentado à mesa não estava apenas o comandante, mas o próprio grão-duque Eisen. Tomado pela reverência, ele cai de joelhos diante do duque. Alvel pede que relaxe, mas Senten gagueja um pedido de desculpas por sua baixa patente. Adaman, bem-humorado, diz para ele se acalmar, senão fará o duque parecer intimidador. Senten ergue os olhos, ainda inseguro e tenso diante de uma nobreza tão alta. Alvail convida a se sentar, mas Senten insiste em permanecer de pé. Alvail insiste, explicando que a conversa será longa demais para ele ficar em pé. Relutante, Senten se senta, pedindo desculpas por fazê-lo. Alvail pede desculpas pela falta de aviso. Para o espanto atrapalhado de Senten, o duque, o maior nobre do reino, chega a baixar a cabeça diante dele. Adama explica que o que virá a seguir é um segredo conhecido apenas por ele e pelo duque. Alvail pergunta se Senten lembra da ordem para proteger o lojista Yukio Atsushiro. Senten recorda da loja estranha e do dono com o dom misterioso de invocação. Ele não entende por que o duque protegeria pessoalmente um plebeu comum. Senten admite a seus superiores que nunca entrou na loja. Alvur reage indignado, perguntando como ele nunca provou uma comida tão deliciosa. Senten explica que faz suas refeições no dormitório, o que já lhe basta. Al mostra pura exasperação diante da desculpa fraca. Senten pergunta se errou, mas Alvail diz que não é isso. O importante é o que virá a seguir. O duque revela o grande segredo. Atsushiro é um estranho recém-chegado a este mundo. Senten salta de pé, chocado, perguntando se isso é verdade. Estranhos são inovadores raros que já avançaram o mundo com seu conhecimento. Ele entende agora por que o duque protegeria alguém tão valioso, mas ainda se pergunta por que esse grande segredo lhe foi confiado. Adaman chama seu nome, a expressão séria, preparando-se para dar a ordem. Ele a repete. Senten deve assumir a missão de proteger Atsushiro. O rosto de Senten é uma máscara de choque puro diante da responsabilidade imensa. Ele processa o peso da revelação sob o céu aberto da cidade. Reunindo coragem, solta um som de determinação sombria. Aceitando sua nova função, inicia sua vigília. De guarda diante da loja Nadai Sujizoba, examina o modelo de comida, achando estranho o conceito de macarrão com sopa. Recorda as palavras de Alve, prevendo que ficaria feliz por ter essa missão. Ambos os superiores elogiaram o soba como um prato incomparável. Ele continua cético, nunca tendo comido macarrão antes de vir à cidade. Uma voz familiar chama seu nome, tirando-o dos pensamentos. É seu antigo camarada Orman, convidando-o a entrar para comer soba. Ele se lembra com saudade de quando Orman o chamava de Sensan, antes da promoção. O honorífico formal Sama agora parece uma grande distância entre eles. Orman bate na barriga e entra, deixando Senten hesitante para trás. Após alguns segundos, Senten reúne coragem e decide que também vai entrar. Corre até a porta, decidido a finalmente provar a comida. Lá dentro, é recebido pelo alegre cumprimento da nova garçonete, Lucia. Ele se surpreende ao ver uma mulher trabalhando, se perguntando quem seria. Lembra que tinha ouvido falar que o dono, Atsushiro, tocava a loja sozinho. Pergunta à jovem quem ela é, confusa com a reação. Ela se apresenta alegremente como a nova funcionária, explicando que o gerente está dentro. Oferece-se para chamá-lo, mas Senten diz que não é necessário. Ela o guia até uma mesa, e ele agradece com certa timidez. Ele se senta, a expressão séria, observando os arredores. Examina os temperos desconhecidos e os estranhos palitos de madeira sobre a mesa.
De repente, sua atenção é atraída por outra coisa naquele restaurante único. Ele nota o menu, elegante e profissional como de um estabelecimento de alto nível. Estende a mão enluvada para tocar o objeto brilhante. Seus olhos se arregalam em choque ao sentir o menu. Ele se maravilha com o papel duro e reluzente, suspeitando ser material de outro mundo. As ilustrações são tão detalhadas que parecem comida real prensada na página. Um pequeno sorriso curioso surge em seus lábios enquanto estuda o cardápio. Ele vê o preço, apenas 340 koal, e fica absolutamente chocado com a baratiza. Senta em Lily quando encara o cardápio, impressionado pelo preço incrivelmente baixo de 340 koal pelo soba. Ele se pergunta como o estranho dono consegue manter o negócio. Seus olhos se fixam em um prato desconhecido chamado curry rice, um prato de arroz branco com molho marrom. Como o dia está frio, decide não pedir o soba gelado. Achando a ideia estranha, continua a estudar o menu com expressão pensativa e cética. Seu olhar para no item oreno soba. Seus olhos se arregalam em descrença ao reconhecer a cobertura verde, perguntando em voz alta se aquilo é seavoi. Não consegue acreditar que está vendo seavoi, um vegetal cultivado apenas nas aldeias do extremo norte. Uma lembrança surge de sua cidade natal Nevada, Uberg, onde sua família cultivava seavoi. Um lampejo de nostalgia aparece em seus olhos enquanto se perde em pensamentos. Lembra da mãe servindo o vegetal amargo e fibroso que todas as crianças detestavam. Seus avós riam, dizendo que era um gosto adulto, além da compreensão das crianças. Jovem, Senten recorda como também sofria para comer o vegetal duro. O irmão o cutucava, dizendo para ele comer os verdes nutritivos, mas ele não se convencia. Lembra dos irmãos tentando convencê-lo a comer o odiado seavoi. No presente, garotos em outra mesa pedem animados. Quando Lucia se aproxima, ele nota a estranha caneta clicável que ela usa para anotar pedidos. Lucia sorri calorosamente, perguntando o que ele gostaria de pedir. Senten pede o oreno soba, presumindo que a caneta seja outro artefato da terra. Com um sorriso radiante, Lucia confirma o pedido. Ela anuncia um oreno soba para a cozinha. Senten se assusta com a resposta animada de Yukito, sem perceber que o gerente estava tão perto. Ele se concentra em cumprir seu dever enquanto a equipe de operações secretas mantém vigilância. Olha ao redor, achando curioso que o restaurante esteja cheio apenas de clientes homens. Uma tomada mostra o interior simples e limpo da loja. Ele ouve Lucia cantarolando uma melodia alegre, imaginando ser uma canção da terra. Lucia o surpreende trazendo um copo de chá de cevada gelado de cortesia. Ele segura o copo reluzente, encantado com um mimo inesperado e luxuoso. Lucia retorna anunciando que seu pedido está pronto. Ela coloca diante dele uma bandeja com uma tigela fumegante de oreno soba. Um close detalhado mostra a tigela lindamente arrumada. Senten olha para o prato. Um leve rubor surge em suas bochechas. Completamente cativado, ele se maravilha com o caldo, se perguntando como uma sopa marrom pode ser tão clara. Nota os noodles acinzentados repousando no caldo límpido. Observa o seavoi cozido em finas tiras dançando no vapor. Inspira o aroma requintado, fechando os olhos em apreciação profunda. Tem certeza de que este é o delicioso soba do qual seus superiores falavam. Procura um garfo ou colher, imaginando que a garçonete esqueceu. Em uma mesa próxima, um garoto divide habilmente um par de hachis. O menino ergue os palitos separados, mostrando como usá-los. Senten fica completamente chocado com aquele utensílio estranho e estrangeiro. O garoto suga feliz seus noodles com um som alto e satisfatório. Senten percebe, apreensivo, que aquele deve ser o jeito certo de comer ali. Decide seguir o costume da casa e usar os palitos de madeira. Tropeça desajeitado ao tentar separá-los. Resolve começar provando o caldo. Ele ergue a tigela aos lábios e toma um gole pequeno. O sabor delicioso o impressiona de imediato. Acha o caldo suave, diferente de qualquer carne ou vegetal, incrivelmente saboroso. Em seguida, volta-se para os noodles, levantando alguns fios. Leva-os à boca e dá uma sugada. É transportado pela textura mastigável e o aroma rústico maravilhoso. Um calor agradável se espalha por ele enquanto saboreia. Sorri, finalmente entendendo por que seus superiores estavam tão empolgados. Percebe que aquele soba quente era o que acalmava os corações tensos deles. Com o aquecimento feito, volta-se para o prato principal. Seu foco agora se fixa na pilha de seavoi. Lembra-se de que já se passaram 15 longos anos desde que deixou seu lar. Faz uma década desde a última vez que provou o sabor de sua terra natal. Ele ergue cuidadosamente uma folha do vegetal verde com os hachis. Nota a cor verde profunda, se perguntando se é uma variedade diferente. Leva o seavoi à boca pela primeira vez. Seus olhos se arregalam ao morder.
O crocante satisfatório da folha macia o surpreende. Ele engole, a mente girando com um sabor inesperado. Maravilha-se ao perceber que o vegetal duro e amargo agora é tenro, rico e equilibrado. Fecha os olhos, saboreando o gosto profundo. É transportado de volta à infância, percebendo que este é o verdadeiro sabor de sua terra natal. Um pequeno sorriso brota em seus lábios. Lembra de como ele e os irmãos reclamavam do seu avô. As lágrimas enchem seus olhos, embora o odiasse quando criança, agora é delicioso. Dá outra mordida, admitindo para si mesmo que nunca odiou de verdade. Tomado pela emoção, chora lembrando de sua família feliz enquanto come. Recorda que a última carta enviada para casa foi há 2 anos. Decide que deve escrever à família em breve para contar como está. Pensa que merece umas férias longas para visitar o lar após tanto trabalho. Em outra mesa, uma elfa nota o cavaleiro chorando enquanto come. Pergunta-se se ele foi simplesmente movido às lágrimas pela comida incrivelmente deliciosa. A elfa, Taceria, sorri feliz, concordando que aquela comida de outro mundo é realmente incrível.